Meus amores, tudo bem? Então, estamos de volta agora para darmos continuidade às nossas videoaulas, né? Para que a gente possa caminhar com o nosso conteúdo, tá bom? Hoje, né, é a nossa primeira aula do terceiro bimestre, tá bom? Nós estamos estreando o nosso livro que está já disponível na escola. Eu espero que todos já tenham ido buscar, tá certo? É o volume 3, capítulo 7, na página 2. O assunto é plano cartesiano. Vamos lá. Plano cartesiano. Você já deve conhecer alguns aplicativos que registram a localização de uma pessoa ou de um veículo e a representam em um mapa. Esses aplicativos, assim como os aparelhos de GPS, utilizam um sistema de coordenadas geográficas via satélite para indicar uma localização. Na matemática, também usamos um sistema de coordenadas para representar pontos em um plano. Você estudou o sistema de coordenadas cartesianas, que representa cada ponto do plano por meio de um par ordenado de números. Cada um desses números indica a projeção desse ponto em relação a dois eixos perpendiculares. Localização de pontos no plano cartesiano. Então, gente, plano cartesiano, vocês já estudaram com o tio isso, é o que nós temos aí nessa imagem à esquerda, né? Vocês veem que nós temos um segmento na vertical, não é isso? Que é chamado de eixo Y, ou ainda eixo das ordenadas, e um segmento na horizontal, né? Chamado eixo X, ou eixo das abscissas. Vocês percebem que eles se cortam, se interceptam, né? E cada pontinho que você está vendo aí em vermelho, ponto A, ponto B, ponto C, esse ponto ele tem uma coordenada geográfica, tá certo? Que é indicado por um par ordenado, tá? Esse par ordenado é o x, y. X é o primeiro valor do par ordenado e y é o segundo valor do par ordenado. E assim nós temos como localizar, através do par ordenado, a localização do ponto no plano cartesiano. Agora vamos fazer uma leitura aqui para aprofundar tudo isso que o tio falou para vocês agora. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, eixo X. E o vertical, eixo das ordenadas, eixo Y. O ponto no qual os eixos se intersectam é a origem do plano cartesiano, cujas coordenadas são 0, 0. É aquilo que o tio disse, onde eles se encontram, ok? As coordenadas que identificam cada ponto do plano formam um par ordenado de números reais x, y. Em um par ordenado, a primeira coordenada x é a abscissa do ponto e a segunda coordenada y é a ordenada do ponto. Agora aí nessa tabelinha aí embaixo que eu fiz aí, ó, em vermelho. Na figura acima estão representados os pontos A, B e C. O ponto A tem coordenada x igual a 3 e coordenada y igual a 3. Assim, esse ponto é representado por A3, 3. O ponto B tem coordenada x igual a menos 3 e y igual a 1. Assim, esse ponto é representado por B, menos 3, 1. Um detalhe, gente, a gente não, essa vírgula que separa os dois números, a gente não fala vírgula, a gente fala E, tá? Ó, olha só, representado por B, menos 3 e 1. Ok? Não precisa de falar vírgula, não se fala. O ponto C tem coordenada x igual a menos 2 e coordenada y igual a menos 3. Assim, esse ponto é representado por C, menos 2 e menos 3, ok? Então vamos adiante. Os quadrantes. Bom, gente, os quadrantes. O que são os quadrantes? Quando nós temos o plano cartesiano, que nós percebemos que faz aquele, né, um eixo corta o outro, nós ficamos com esse plano cartesiano dividido em 4 partes, tá certo? Cada parte dessa recebe o nome de quadrante. E da esquerda para a direita, ou ainda no sentido anti-horário, ó, sentido horário do ponteiro do relógio, sentido anti-horário, o contrário. No sentido anti-horário, nós temos primeiro quadrante, em cima, à direita. Segundo quadrante, em cima, à esquerda. Terceiro quadrante, embaixo à esquerda. E quarto quadrante, embaixo à direita. Tá certo? Então vamos ver aqui o que nos diz aí a parte teórica aí.
Um par ordenado P, X e Y representam um único ponto P no plano cartesiano, em que X e Y são números reais. A primeira coordenada sempre se refere ao eixo das abscissas, X, e a segunda ao eixo das ordenadas, Y. Os eixos coordenados dividem o plano cartesiano em 4 partes, chamadas de quadrantes. Os pontos situados à direita do eixo Y têm abscissas com sinal positivo, e os situados à esquerda têm abscissa negativo. Ou seja, os quadrantes de cima à direita, né, tem abscissa, ou seja, tem o eixo X com sinal positivo. E o situado à esquerda, que aí no caso é o segundo quadrante à esquerda, o valor do eixo X é negativo. Os pontos situados acima do eixo X têm ordenada positiva e os situados abaixo têm ordenada negativa. Ou seja, do eixo X para cima, tanto do primeiro como do segundo quadrante é positivo. Do eixo X para baixo, tanto o terceiro quadrante como o quarto quadrante no eixo Y será negativo. Assim definimos os sinais das coordenadas dos pontos de acordo com os quadrantes em que estão situados. Então agora, olha o resumo de tudo agora. Primeiro quadrante, as duas coordenadas são positivas. Olha que legal isso. A gente já sabe, mesmo sem saber o valor do número, mas se ele estiver no primeiro quadrante, nós já sabemos que as duas coordenadas x e y são positivas. No segundo quadrante, a abscissa, quando diz abscissa, já sabe que é o eixo x, que é o primeiro valor. A abscissa é negativa e a ordenada é positiva, ok? Então, no segundo quadrante, o valor para x é negativo e o valor para y é positivo. No terceiro quadrante, as duas coordenadas são negativas. Por quê? Porque pega no eixo x abscissa negativo, né, à esquerda, e no eixo y abaixo, né, abaixo da interseção entre as coordenadas, entre os eixos, negativo, ok? Então, o terceiro quadrante, tanto x como y são negativos. Quarto quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa, ou seja, a abscissa é o eixo x, é positivo, e a ordenada, que é o eixo y, é negativo, ok? Vamos adiante. Distância entre dois pontos. Esse assunto é um assunto muito interessante. Normalmente, vocês vão... Nós vamos... Como é que eu posso dizer? Nós vamos só ter um gostinho desse assunto, porque esse assunto, de fato, é visto no terceiro ano do ensino médio, num assunto chamado geometria analítica, tá certo? Que é uma mistura da álgebra linear com a geometria. E aí sim se aprofunda mais esse assunto, entendeu? Que aí vai estudar as circunferências, as retas e tudo mais. Aqui é uma coisa bem tranquila, como eu disse inicialmente, é só um gostinho. Nós vamos aprender a calcular a distância entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar esse gostinho. A distância entre os pontos A e B no plano cartesiano é indicado por D, AB. D de distância e AB, que é como é indicado o ponto A ao ponto B, então distância B. Olha a setinha vermelha indicando para a imagem à direita. Então nós temos o plano cartesiano aí à direita e nós temos um segmento AB, tá certo? Um pontinho no A, um pontinho no B. Eu quero exatamente calcular essa distância AB, ok? Continuando. Observe no sistema de coordenadas cartesianas abaixo os pontos C e D. Suas coordenadas são C, 0, 0 e D, 5, 0. Esses pontos estão posicionados sobre o eixo X e a distância entre eles é de 5 unidades. Analisando a figura, concluímos que distância, né, que nós chamamos de D, CD. D de distância, CD. Então, para ficar tranquilo, para a gente não ficar confundindo, né, ao invés de a gente falar D, a gente fala distância, depois a gente fala os dois pontos, CD. Então, olha só, vou repetir. Analisando a figura, concluímos que distância CD é igual a distância EF. As coordenadas desses pontos são iguais. E, 0 e 3 e F, 5 e 3. Olha só a imagem à nossa direita. A distância EF, se você olhar, o plano cartesiano ele está sobre uma malha quadriculada. Então, a distância de cada quadradinho desse é de uma unidade. Então, se você contar, como a distância está na horizontal, é só contar os quadradinhos.
Isso é muito fácil quando está na horizontal ou quando está na vertical. Aí basta contar, não tem cálculo, é só contar os quadradinhos para poder saber, ok? Quando é que vai ter cálculo? Nós vamos ver daqui a pouco que o cálculo só vai existir quando a nossa distância estiver numa diagonal. Pode ser ascendente ou descendente, aí ela vai ser calculada através de uma formulazinha. Mas quando aparecer, como no caso aqui, ó, na horizontal, só contar os quadradinhos. E nós vamos ver daqui a pouquinho que na vertical também só contar os quadradinhos, tá certo? Percebe que na horizontal é possível calcular por essa distância porque ela é paralela ao eixo das abscissas, ou ainda dos eixos X. E no outro caso, quando ela estiver em pé ou ainda na vertical, também é possível calcular sem cálculo, porque ela também vai ser paralela ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas, ok? Vamos adiante. Note que os pontos C e D têm a mesma ordenada que O, né? Distância CD é igual que zero. Os pontos C e D, ó, C e D têm a mesma ordenada que é zero. Por quê? Ó, a mesma ordenada. Ordenada é o eixo Y. Por quê? Percebe que o ponto C ele está exatamente na interseção dos eixos, que é 0, 0. E o ponto D, ele não está na interseção dos eixos, mas ele está exatamente em cima do eixo X. Então, o par ordenado dele é 5, 0. 5 porque é a localização dele no eixo X. E 0 porque ele não está nem acima e nem abaixo do eixo X. Então, aí ele diz assim, distância CD é igual à diferença entre as abscissas de D e C. Distância CD é igual a 5 menos 0, que é igual a 5. Da mesma forma, os pontos E e F têm a mesma ordenada, que é 3. Distância EF é igual à diferença entre as abscissas de F e E. Então, distância EF é igual a 5 menos 0, que é igual a 5. Nós temos uma imagem aí acima, tá? Nós temos aí o plano cartesiano com a mesma imagem que estava no slide anterior. Vamos ler aqui o que está dizendo aqui embaixo para a gente poder entender a imagem. Podemos usar o mesmo raciocínio para calcular a distância entre os pontos C, 0, 0 e E, 0 e 3. Visualmente, a distância entre eles, que estão localizados sobre o eixo Y, é de 3 unidades. Nesse caso, temos os pontos C e E têm a mesma abscissa, que é 0. Distância CE é igual à diferença entre as ordenadas de E e de C. Distância CE é igual a 3 menos 0, que é igual a 3. Observação. Para determinar a distância entre C e E, também poderíamos ter feito a seguinte operação. 0 menos 3 é igual a menos 3. Porém, como não existe distância negativa, consideramos o resultado sempre em módulo, isto é, com o sinal positivo. Gente, há muito tempo já que eu venho falando com vocês, né? Desde o sexto ano, sétimo, oitavo e agora esse ano, mesma coisa. Em geometria não existe valor negativo, tá? Vocês têm que saber o seguinte, ele está querendo calcular uma distância e não existe distância negativa. Então, nós já vamos agora começar a compreender uma situação chamada módulo, que nós já estudamos isso lá no sexto ano, né? Módulo de mais 5 é 5. Módulo de menos 6 é 6. O módulo, você desconsidera o sinal e trabalha apenas com o valor numérico. Lembraram isso? Então vamos adiante. Módulo de um número é a sua distância até zero, considerando sua posição no eixo numérico. Exemplos. Módulo de mais 8, igual a 8. E módulo de menos 1 é igual a 1. A distância entre dois pontos do plano que tenham a mesma abscissa é igual ao módulo da diferença entre os valores das ordenadas dos dois pontos. A distância entre dois pontos do plano que tenham a mesma ordenada é igual ao módulo da diferença entre os valores das abscissas dos dois pontos.
Temos A, menos 5 e 4. B, menos 5 e menos 2. E C, 3 e menos 2. A distância AB, ó, a imagem está abaixo aí, ó. A distância AB é igual módulo de 4 menos 2. Por quê? Porque o B está no ponto, tá lá no menos 2. Ó. Olha para a imagem lá em verdezinho que você vai ver. Ó. Você olha o ponto B, aí você olha à sua direita para ver no eixo Y onde está. Vê lá o menos 2. Ok? Agora olha o ponto A. Olhou o ponto A? Beleza. Agora olha para o eixo Y, vê se ele não está lá no 4. Então como é que vai ficar? Vou repetir. Ó. Distância B é igual a módulo de 4 menos, porque vai ser sempre a diferença de um valor menos o outro. Então 4 menos, abre parênteses para não ficar os dois sinais de menos juntos, menos 2, fecha o parênteses, fecha o módulo. Isso é igual, menos vira mais, então módulo de 4 mais 2, que é igual a módulo de 6, que é igual a 6. Então a distância B é igual a 6. Agora vamos ver a distância BC. A distância BC é igual módulo de menos 5, olha só, gente, BC. Olha o ponto B, agora olha para o eixo X, vê se não está no menos 5. Ok? Agora olha o ponto C. Olha para o eixo X, vê se não está lá correspondendo ao 3. Então, agora vamos repetir. Módulo, distância BC igual a módulo de menos 5 menos 3. Então a distância BC é igual a módulo de menos 8. Tirando do módulo, distância BC é igual a 8. O mais comum, entretanto, é que os pontos não tenham as mesmas abscissas, nem as mesmas ordenadas, ok? Como fazemos para determinar, por exemplo, a distância entre os pontos A, menos 5 e 4 e C, 3 e menos 2? Observe a representação desses pontos no plano cartesiano e o segmento que indica a distância entre eles. Gente, agora a distância AC está em vermelho, ó. Tá vendo a imagem aí, em vermelho, o ponto A e o ponto C? Percebe que agora essa distância está na diagonal. Agora nós vamos utilizar a fórmula para poder fazer o cálculo, porque agora não está nem na horizontal e nem na vertical. E aí, gente, vocês devem estar se perguntando, gente, professor, mas por que ele está colocando esse segmento aí em verde, AB, e o outro em verde também, BC? Pelo seguinte, pessoal, essa fórmula para se calcular a distância de dois pontos quando está na diagonal, ela é calculada, ela foi demonstrada, né, através do Teorema de Pitágoras. E você já sabe que o Teorema de Pitágoras, ele é um teorema que é desenvolvido através do cálculo, do cálculo que é resolvido através, né, de um triângulo retângulo, onde diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Então o que acontece? Nós já colocamos esse negócio em verde aí, né, o autor do livro, já para você visualizar isso daí, tá bom? Bom, então deixa eu fazer a leitura aqui ao lado, ó. Veja que AC pode ser visto como a hipotenusa de um triângulo retângulo ABC, em que o ângulo reto está no vértice B. Os catetos desse triângulo, AB e BC, medem 6 e 8 unidades respectivamente. Dizemos que AB é o cateto vertical, pois é paralelo ao eixo vertical, e que BC é o cateto horizontal, pois é paralelo ao eixo horizontal do triângulo ABC. O módulo da diferença entre as abscissas dos pontos B e C é igual à medida do cateto horizontal. Então, menos 5 menos 3 é igual a menos 8. Né? Módulo de menos 8, que é igual a 8. O módulo da diferença entre as ordenadas dos pontos A e B é igual à medida do cateto vertical. Então, módulo de 4 menos 2, fecha parênteses e fecha módulo, é igual. Menos vira mais. Então, 4 mais 2, 6. Módulo de 6 que é igual a 6. Então, já temos aí, ó, os dois valores aí. Agora, olha só o fechamento aqui, ó. Assim, obtemos a distância entre os pontos A e C, que é o comprimento de AC, por meio da aplicação do Teorema de Pitágoras. Aí, olha só, olha qual é a fórmula. Olha só, gente. A fórmula é distância AC ao quadrado, que é a que eu quero, é igual a distância AB ao quadrado, mais a distância BC ao quadrado. Percebe que nós já temos a distância AB e a distância BC. Acabamos de calcular aí através do módulo, né? Na vertical e na horizontal. Então, como é que ficou agora? Distância AC ao quadrado é igual módulo de 6 ao quadrado. Nem precisamos colocar esse módulo, porque nós já tiramos do módulo lá em cima, né? Então, módulo de 6 ao quadrado mais o módulo de 8 ao quadrado. Então, distância AC ao quadrado é igual
6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. 36 mais 64 é 100. Então, a distância AC ao quadrado é igual a 100. Então, percebe que está elevado ao quadrado, vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Ó, distância AC é igual a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Então, a distância AC vale 10, ok? Bom, resumindo, temos que, no plano cartesiano, a distância entre dois pontos A, x de A e y de A, e B, x de B e y de B, é a medida do segmento AB. Se o segmento for paralelo a um dos eixos, sua medida é o modo da diferença entre as abscissas ou ordenadas dos pontos. Se o segmento não for paralelo aos eixos, aplicamos o teorema de Pitágoras, a diferença entre as abscissas e a diferença entre as ordenadas dos dois pontos. Então nós temos que a distância AB ao quadrado é igual à distância AC ao quadrado, mais a distância BC ao quadrado. Como o ponto C tem coordenadas x de B e y de A, temos pelo teorema de Pitágoras que distância AB ao quadrado é igual módulo de x de C menos x de A, fecha módulo ao quadrado, mais módulo de y de B menos y de C, fecha módulo ao quadrado. Lembrando que x de C é o x de B e o y de C representa o y de A. Então assim temos a seguinte relação. Agora é a relação final. Estava demonstrando, falando, agora é a relação final. Olha só. Distância AB ao quadrado é igual módulo de x de B menos x de A ao quadrado, mais módulo de y de B menos y de A ao quadrado. Este é o cálculo da distância entre os pontos A e B, conhecendo suas coordenadas. Então, só para entender o seguinte, gente. O que é o x de B? Bom, B, porque é o ponto B. X, porque está localizado no eixo X. Então, você vai ver onde está o ponto B, vai ver aonde ele corresponde no eixo X. E o x de A? Mesma coisa, só que agora no ponto A. Você vai lá no ponto A, localiza o ponto A e vai ver quem é o x de A, ou seja, aonde, esse ponto A, aonde ele corresponde no eixo X. A mesma coisa vai acontecer com y de B e y de A. Y de B porque está no ponto B. Então vai no eixo Y, né, para ver aonde corresponde lá no ponto B. Depois vai lá no eixo Y para ver onde corresponde no ponto A, ok? Exemplo 1. Calcule a distância entre os pontos P e Q, representados no plano cartesiano ao lado. Então, ó, P, olha só, eu não preciso nem olhar para o gráfico ao lado. Por quê? Porque ele já me deu as coordenadas. Tá certo? Então, olha só. Mas agora não tem A e B. Não tem importância. Agora é P e Q. Só mudou a letra. Continua a mesma coisa. Distância PQ. Ó, P é menos 3 e menos 4. E Q é 2 e 1. Então, vamos lá. Ó. Distância PQ ao quadrado é igual. Né? Eu tenho menos 3 menos... Gente, preste atenção. Tu vai pegar o x do ponto P e o x do ponto Q. Olha lá. Quem é o x do ponto P? É o menos 3. Menos, sempre vai ser um valor menos o outro, ó. Menos 3, menos... Quem é o x do ponto Q? É o 2. Então ficou menos 3, menos 2 ao quadrado. Mais, gente, quem é o y do ponto P? É o menos 4. Quem é o y do ponto Q? É o 1. Então ficou ficou módulo de menos 4 menos 1 ao quadrado. Então vamos resolver agora. Distância PQ ao quadrado é igual. Menos 3 menos 2 é menos 5. E menos 5 ao quadrado é 25. Mais menos 4 menos 1 também é menos 5. E menos 5 ao quadrado também é 25. Então ficou distância PQ ao quadrado é igual a 25 mais 25, 50. Então distância PQ é igual a raiz quadrada de 50. Fazendo aí a devida racionalização, ver quem vai sair do radical ou não. Fatorando, distância PQ é igual a 5 raiz quadrada de 2. Percebe que eu nem olhei para a imagem ao lado, não precisa. Porque ele já me deu o quê? As coordenadas P e Q. Se não tivesse me dado, eu ia ter que olhar para o gráfico para olhar a coordenada de P, o par ordenado que define a coordenada de P, o par ordenado que define a coordenada de Q, para aí sim depois jogar na forma para achar a distância entre os dois pontos, ok? Bom, agora tem um exemplo 2. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha agora, daqui a pouco o tio volta para falar com vocês sobre o exemplo 2, tá bom? E dar continuidade ao nosso conteúdo. Um beijinho e até daqui a pouco.